Bom dia, pessoal. Aqui vai começar mais um episódio do podcast PCA. Eu sou o Pedro. Eu sou a Ana Clara. Eu sou o Cauã. E a gente está com a nossa entrevistada Sofia. Oi. Hoje a gente vai falar sobre o racismo, que é um tabu aí na nossa sociedade, e a gente decidiu abordar sobre esse tema. Então eu vou começar com uma pergunta aqui para a nossa entrevistada. Você já sofreu racismo? Já sim, várias vezes na minha vida. E você pode descrever um pouco de como foi a situação para a gente? Não foi apenas um episódio, né? Porque a gente sabe que no Brasil o racismo é muito comum, infelizmente. Então, eu não passei isso uma vez e eu sei que eu ainda vou passar por isso várias vezes. Então, de ser discriminada em lojas, de não ser tratada bem, de não... das pessoas não quererem se achar superior, né? As pessoas não querem te incluir. Achar superior a você por causa só da sua cor de Sim, pele. exatamente. Mas você tem algum momento específico que você lembra assim, que você sofreu racismo? Teve uma vez que eu fui em uma loja e a vendedora branca, óbvio, ela não me tratou bem, ela não deixou... ela não me atendeu, né, direito, ela me tratou muito mal, ela foi muito mal educada comigo. Aí no outro dia eu voltei na loja com uma amiga branca e ela foi muito bem atendida e não teve a mesma hostilidade na qual eu fui tratada. Sofia, o que é racismo pra você? O racismo é você ser discriminado por conta da cor da sua pele, você ser tratado diferente, de maneira desumana, apenas pela sua raça, né? E às vezes, muitas vezes o racismo não é explícito, né? Às vezes ele é escondido, os olhares, a perseguição. Então, tipo assim, às vezes não tem como você denunciar, porque como é que você vai denunciar alguém que tá olhando torto pra você numa loja, por exemplo, segurança? Aí fica meio difícil, né? Porque é uma situação muito constrangedora, você acaba sendo perseguido e mesmo assim você não, entre aspas, não pode fazer nada. E muitas vezes a gente vê isso até, tipo, nos órgãos de segurança, né? Muitos policiais racistas, né? Que às vezes, sabe, julgam as pessoas mal, que andam na rua assim. Tanto que teve aquele caso lá nos Estados Unidos, George Floyd, né? Que foi morto por policiais brancos. Os caras pegou ele na ajudaria mesmo. Pisaram na garganta dele, tipo assim, e ele aparentemente ele não tava reagindo, o cara tava quase matando ele mesmo. E, ô Sofia, você se inspira em alguma personalidade negra? Sim, por sorte, agora estão aparecendo mais personalidades negras, o que não era muito comum, era até mesmo hostilizado na indústria cultural. E eu me inspiro muito no ator de Pantera Negra, o Chadwick Boseman. Ele é muito bom. Sim, porque ele passa essa mensagem, né, de ser jovem, preto e talentoso e que, por mais que não acreditem, eu tenho que seguir porque não é o que a sociedade diz que eu tenho que aceitar, eu tenho que buscar meu espaço no mundo. E esse filme também é muito bom, o filme dele, no caso, Pantera Negra, por causa que o elenco é quase todo negro, acho que até a mesma produção. A maioria, né? A maioria negra. E tipo assim, é muito inspirador, né? Porque eu acho que nos filmes de super-heróis, por exemplo, eu acho que foi o primeiro protagonista negro que teve. Sim, a representatividade é muito importante, mas infelizmente não é muito comum. Então você ter um filme que todo o elenco, a produção, toda de pele preta e falando sobre as culturas africanas e exaltando as formas de expressão, isso é muito importante. Me lembra também um Maluco no Pedaço, que o elenco era quase todo negro e era numa época que era mais difícil e nos Estados Unidos, né? Que o racismo é bem mais explícito e tal. Aí é muito bom abordar sobre isso nos cinemas. A gente vê que na mesma época desse Todo Mundo Odeia o Maluco no Pedaço, também teve Todo Mundo Odeia o Chris, que eram dois opostos, né? Que Todo Mundo Odeia o Chris estava numa escola de branco, eles tinham acabado de surgir na sociedade, ainda era uma coisa muito nova e ele era, assim, muito discriminado, sabe? A professora fazendo um racismo caramba com ele. Não só a professora, né? Muitos colegas da sala e tal. O Caruso lá. Aí, o que você acha sobre abordar esse assunto do racismo nas escolas? É extremamente necessário, né? Porque é onde a gente mais deveria dar importância a esse assunto, falar sobre, porque as crianças são o nosso futuro, né? Então,
tem que ensinar elas, principalmente para elas não crescerem com, se elas têm pais racistas, com esse tipo de pensamentos. Na escola é onde elas vão aprender que isso é errado e que discriminar a pessoa por conta da cor da pele não é certo. E ensinar as crianças desde pequena é bem mais fácil do que um adulto que já tem a mente formada, né? Porque, tipo assim, quando a criança tem formação, ela aprende muito mais fácil do que alguém que já tá velho, rabugento. Tipo assim... Mente fechada. Mente fechada. Já é muito melhor se abordar quando elas ainda estão no processo de formação. Até porque os alunos na escola... A escola tem muita influência, né? Os colegas também têm muita influência sobre as opiniões que são formadas. Aí, como você acha que a gente pode amenizar o problema do racismo? Eu acho que a gente sabe que a justiça no Brasil ela não é muito como fala? Ela não é muito eficaz nesse ponto, que as medidas sociais elas não têm tanta importância quanto qualquer outra coisa. Então, deixar as medidas contra o racismo mais restritas, né? Mais rígidas. Rígidas, mais rígidas para as pessoas que cometerem esses atos terem as devidas consequências. E a justiça no Brasil é foda, né? Porque, tipo assim, você comete um crime, aí 2 meses você tá preso, 1 noite, aí, tipo assim, a pessoa vai cometer sabendo que ela vai se livrar daquilo ali rapidamente, né? Então ela não vai ter, tipo assim, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar 6 meses preso, vou ficar assim, ver minha família. Ela até paga pensão, né? Aí, tipo assim, se a pessoa pensar assim, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar preso, vou ficar muito tempo lá. Ela vai pensar antes sobre fazer isso, né? Tipo assim... Acho que mesmo se a pessoa ficar muito tempo lá presa, talvez ela nem pense sobre a atitude. Ela só... mas pelo menos ela vai evitar de fazer. Ela entende que o ato dela não vai ter uma consequência tão pesada, então mesmo assim ela vai lá e Mas as faz. pessoas também já tinham que entender que por que, tipo assim, julgar uma pessoa só pela cor da pele, o que é a diferença? Uma diferença assim. O foda é que, tipo assim, esse negócio que ela falou de a justiça ser mais rígida, não vai fazer com que as pessoas deixem de ser racistas, só vai fazer com que, tipo assim, se a justiça fosse mais rígida, elas evitem de fazer o racismo explícito. Só que também é um jeito de, tipo assim, não deixar as pessoas negras desconfortáveis, né? Mas tinha que ser, pra mim mesmo, tinha que ser um processo de formação da escola mesmo, que, tipo assim, desde que a criança estiver, lá no fundamental, sei lá, no prézinho, aí ela começa a ter, tipo, uma aula, talvez uma aula mesmo separada sobre isso. Um ensinamento desde criança. Que aí ajudaria demais, porque esse problema realmente é muito ruim. Mas querendo ou não, o problema do racismo só vai ser resolvido a longo prazo, né? Que a gente vê as novas gerações já têm uma mente mais aberta, né? De estar disposta a querer mudar. E muito obrigado, Sofia, por ter aceitado o convite de ter participado do nosso podcast PCA e ter abordado esse assunto que é muito delicado ainda na nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter Tchau. assistido. Muito obrigado.